O que fundamenta o grande reset é a gente diminuir o impacto ambiental, né? Então, esse impacto ambiental tem um desdobramento econômico. Quanto mais eu agrido a natureza, pior ficam as situações do planeta, né? Então a gente vai ter mais enchente, mais tempestade, menos chuva, seca. Então isso impacta na agricultura, consequentemente impacta na economia. Então o grande reset tá ligado com essa questão do aquecimento global, porque ele se faz do aquecimento global, né? Estimula que os países começam a produzir menos gases poluentes e aqueles que produzem muito vão ser tributados em 15%. Esses 15% que eles vão ser tributados vai ser redistribuído em renda para a população mundial. Quem não tem renda nenhuma vai ter uma espécie de salário mínimo mundial. Isso não é teoria de conspiração, é algo que está sendo realmente discutido no Fórum Econômico Mundial, foi proposto pelo Klaus e vai ser abarcado novamente no ano que vem. Então, o aquecimento global ele é um problema real e esses caras vão usar esse problema real para implementar algo que já não é tão bom. É isso? O grande reset aparentemente é bom porque você vai ter um salário global, só que uma vez que você tem um salário, você vai ter um score também disso. Cada ser humano vai ter, que nem a gente tem o score lá do Serasa, né, aqui, vai ter um score. Então, dependendo do seu desempenho na sociedade, né, se você, por exemplo, não aceitar, eles chegaram a uma super vacina. O Bill Gates está trabalhando nisso para poder combater possíveis variantes do corona, né? Então, quer dizer, todo mundo tem medo de uma nova pandemia. A pandemia vai causar impacto econômico. Não queremos mais uma, né? Já sofremos com essa. Então, se começar uma centelha aqui ou acolá, vai vacinar todo mundo. É a maneira de prevenir, né? E vai ser o Estado passa a ter mais poderes sobre o cidadão com esse score. Que quem não aceitar, por exemplo, essa medida, que é uma medida sanitária, né, que visa o bem de todos, essa pessoa vai ter uma redução do seu score. Além de ser dificuldade, vai ter dificuldade para encontrar emprego, para viajar, para frequentar locais públicos, né? Uma série de restrições. Uma vez que exista esse salário global, a gente está na mão deles e aí... Porque eu não entendi a relação do... Como é que eles vão implementar esse score? O que tem a ver com ter esse salário global aí? Então, esse grande reset, o plano é bem elaborado, é mais amplo que isso, eu estou na superfície dele. Na verdade, o que eles querem estabelecer? Vai ter que ter um Estado global para gerenciar tudo isso. Então, esse recurso vai para o Banco Econômico Mundial e alguém, um Estado majoritário, né, uma força globalizada, vai ter que organizar, vai ter que ter alguém para dar as cartas nisso, para coordenar. Isso já é uma plataforma para uma nova ordem mundial, que já tem lá na nota de dólar, novos ordo seclorio, né, em latim, nova ordem mundial. Provavelmente os Estados Unidos, por ser uma grande potência militar e também hoje uma grande potência política, econômica e tudo mais. Então provavelmente vai ser orquestrado ali pelos Estados Unidos, os países demais prestariam contas a isso. Então cada cidadão vai ter o seu score, né, vai ser subdividido, evidentemente no Brasil, digamos, o governo brasileiro vai avaliar isso, né, individualmente, cada um vai estar medindo esse score, mas tudo isso tem que ser reportado para o Banco Mundial, porque é lá que vai sair o valor, lá que sai o dinheiro. Né? E isso faz com que você tenha um controle maior sobre a população, né? Se você não tiver em sintonia com o Estado, com aquilo que o Estado preconiza que você tenha que fazer, você tem uma redução do seu score, você perde dinheiro, você não pode fazer uma série de outras coisas. Mas qual é o objetivo desses caras? Desses caras que estão por trás da nova ordem mundial? É salvar o planeta? Não, controle. Controlar a população? Por que controlar a população? Controlar a população porque uma população que está submissa, né, que está controlada, ela não vai se rebelar. Né? Então é tipo o Império Romano, ele atacava uma população, ele submetia, ele preservava a cultura daquela população, ele não mexia na estrutura religiosa, desde que você pagasse imposto. Pagava imposto, está valendo. Então ele controla, né? Ele controla. Hoje esse controle visa, né, no meu entendimento, é um desdobramento que a Bíblia coloca, que vai acontecer nos últimos tempos, vai ter um anticristo, alguém que vai pregar valores contrários a Cristo, e essa pessoa vai passar para o mundo uma solução de paz. O mundo hoje anela a paz. Hoje, se eu pegar o exemplo do Afeganistão, né, os americanos picaram a mula do Afeganistão e deixaram um monte de arma lá para os caras. Os caras estão armados até os dentes, né? Mas eles não sabem usar, né? Eu tava vendo que eles não sabem como fazer para usar, que é muito tecnológico o negócio. Não, as armas de mão, né? Sim, fuzil, essas coisas assim. E tem helicóptero, viu? Os caras dando um rolê de helicóptero, pendurando gente no helicóptero, tal, enforcando. Então, eles estão pegando o jeito, né? Aí o que acontece? O Talibã toma conta de lá.
tomando conta, né, o Talibã ele é associado, ele tem uma aliança grande com o Hamas e com o Hezbollah, que são inimigos de Israel. Então, quer dizer, a gente vê aí uma iminência de um possível ataque contra Israel também. Né? E Israel, por sua vez, tem aliança com os Estados Unidos, uma aliança militar. Então, se tiver alguma treta lá, os Estados Unidos vai entrar em ação e talvez a parte hoje que Israel tanto quer, né, que é onde está o templo, né, onde seria o local de reconstrução do terceiro templo, seja retomado para Israel. Isso facilitaria a reconstrução do templo. Os hebreus, os israelenses, acreditam que isso vai acontecer. Os judeus estão preparados, tem o Instituto do Templo. Lá eles têm tudo para fazer o templo. Tem as vestes sacerdotais, tem roupa, tem a planta do templo, tem os instrumentos para utilizar, tem o menorá, tem tudo. Então eles acreditam que vai acontecer. Então eu vejo assim, esse sistema global começa a ser favorecido para um governo mundial, para controle da população. Então ele vai ter que controlar e vai ter que eliminar qualquer foco de resistência. Né? Então qualquer pessoa que não for, não se inclinar ao império, né? Esse novo império econômico, essa nova ordem mundial, você está fora da sociedade. Você pode matar essas pessoas seletivamente até. Mas é poder pelo poder ou eles vão ganhar algo com esse controle? Eles vão ter mais dinheiro, vão morar em lugares melhores? Objetivamente, sim, eu fico imaginando por que eles querem isso. O controle mundial, todo mundo é aquela coisa. Hitler queria controlar o mundo também, né? Ele tinha essa ideia. Mas, pelo âmbito bíblico, o anticristo vai se manifestar, vai ter um controle global é a sede do poder, é a sede do controle. É poder pelo poder mesmo. Poder pelo poder. Eu tenho a sede do controle, eu tenho poder aqui, eu controlo. Né? Porque essa era a premissa de Lúcifer. Quando Lúcifer saiu lá do céu, foi expulso, ele queria poder, ele queria controle, ele queria ser o chefe. E quando ele vem para a Terra, né, ele faz aliança com homens, ele começa novamente a buscar esse mesmo caminho de poder. Então, ele construiu na Terra um reino, entre aspas, né, onde ele tem o controle, ele tem o poder e ele domina. Né? Para isso, é claro, né, hoje você vê o sistema religioso está muito destruído, bastante destruído. Eu creio que isso faz parte do plano global também. É só para escravizar o ser humano e ter aquela sensação de eu comandei isso aqui, eu controlei eu controlo, essa galera. Exatamente. E quem não aceitar, provavelmente eles exterminam. É que eu sempre fiquei pensando, por que o cara quereria isso? Ele quer mais dinheiro para morar numa mansão maior? É que para mim é difícil entender o poder pelo poder, assim. A sensação de querer ter isso, eu não consigo apalpar isso para entender exatamente esse... Mas o ser humano, ele busca isso, ele quer o poder o tempo inteiro. Hoje as pessoas vão na igreja, a maior parte, não a maioria, evidente, graças a Deus, mas uma boa parte vai na igreja hoje porque querem poder, porque querem dinheiro, né? Poder econômico, porque querem beleza, porque querem fama, querem se destacar. Né? Não estão indo por amor a Deus, né? Naquela coisa da entrega. Né? Eles querem alguma coisa. Então o ser humano é movido a isso. Né? Na Bíblia tem algo que indicava a nova ordem mundial? Ou fala sobre Lúcifer e aí tu interpreta o que está acontecendo no mundo? Não, fala sim, dá muitas evidências de um governo universal, sim. Fala a respeito de uma marca, né, que as pessoas vão ter no pulso direito ou na testa, que ser uma marca da besta nas pessoas. E hoje já tem tecnologia preparando para essa marca também, né, que é o Luciferase. Então fala do anticristo que vai governar, fala que vai ter um caos, que o amor vai se esfriar, que vai ter um caos na terra e que alguém vai trazer uma ilusão de paz. E aí a Bíblia coloca, quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição. Mas existe lá escrito governo global ou nova ordem mundial? Não, nesses termos não. Mas deixa claro que são metáforas, né? Mas que é claro você interpretar aquilo que é um controle globalizado, não é uma coisa localizada, é globalizado. Tu tem que ler a Bíblia e depois olhar para o mundo e interpretar. Você tem que entender o contexto. De cada texto tem o seu contexto. E são 66 livros na Bíblia, você tem que concatenar isso, né, para montar, digamos, esse pequeno quebra-cabeça. Se eles sabiam do que estava por vir e escreveram tudo isso, se bem que a Bíblia foi escrita em quantos mil anos? Nossa, muito tempo, né? Muito tempo, né? Mas assim, por que isso vai acontecer? Se é uma coisa ruim, por que ela vai acontecer? As pessoas sabiam há milhares de anos, escreveram esse livro. O destino estava traçado já? Que a gente ia viver esse negócio, e a gente teve o azar de pegar essa época? A Bíblia, eu fiz uma série de vídeos, Calendário Secreto 2023, eu desmembro melhor essa história. Mas em poucas palavras é o seguinte, o Apocalipse foi escrito, né, por inspiração divina, por inspiração do Espírito Santo, então é uma coisa que vai acontecer. As profecias bíblicas disseram que a grande maioria se cumpriu.
O próprio caso de João Batista, por exemplo, já era profetizado desde o profeta Isaías no Velho Testamento. Então eu vejo assim que essas profecias estão acontecendo, e tudo que Jesus disse que ia acontecer está acontecendo. Então quando Jesus coloca em Mateus 24, ele fala que o mundo, o amor ia se esfriar, fala que ia ter, no final dos tempos, ia ter guerra, terremoto, pestilências. Eu vejo tudo isso acontecendo. Embora isso sempre aconteceu, da década de 50 para cá, aumentou exponencialmente, né? Tem muito mais cataclismos mundiais da década de 50 para cá. E Jesus coloca uma ressalva, né? Coloca a figueira, que é uma alusão a Israel, né? E essa figueira está desde lá de Gênesis, né? Você vê que a Bíblia vai se complementando. Então, quer dizer, Adão, quando se viu peladão, ele tinha assim tudo quanto é planta para se cobrir. Ele pegou uma figueira. Então, ele escolheu a figueira. Aí a figueira mais para frente é uma analogia com Israel. E Jesus ele coloca, quando os ramos estiverem tenros, né, é chegado o verão e eu estou às portas. Então, ele dá uma referência, olha para a figueira. Quando começar a florescer, eu estou chegando, é minha volta, eu estou voltando para vocês. Então, são profecias. Aí, ele diz que não vai passar essa geração sem que isso aconteça. Só que a gente tem que entender o contexto de cada coisa. Se eu pegar assim friamente, aquela geração já foi, né? Mas quando eu interpreto a figueira como sendo uma relação a Israel, é uma metáfora que vai trazer para os dias de hoje. Uma geração bíblica é composta de 70 anos. Está lá no Salmo 90:10. Aí o que acontece? Israel se torna nação em 14 de maio de 48. Então você vê, eles lutaram muito para ter. Os judeus habitavam a Palestina, foram dominados pelos babilônios, pelos romanos, depois teve a diáspora, se espalharam e de repente Israel, depois da Segunda Guerra, vira nação. 14 de maio de 48. Aí 70 anos vai dar 2018. Curiosamente, nós tivemos 4 luas de sangue, uma quatria de luas de sangue, eu acho que foi dia 2015, 2016, se não me falha a memória. E é um fenômeno muito raro de acontecer, 4 seguidinha, né? E a Bíblia também fala de sinais dos céus, são profecias, né? Fala de sinais dos céus. Quando você vê Israel é fundada, lua de sangue, Guerra dos 6 Dias, em 67, onde Jerusalém é anexada ao Estado de Israel, mais uma vez, lua de sangue. Então a gente vê sinais dos céus. Aí 70 anos de 2018. Então nós vemos que Jesus está às portas, né? Começa a aumentar cataclismo, guerra, tudo mais. Estados Unidos, o 45º presidente norte-americano, Donald Trump, pega a embaixada americana e joga para Jerusalém. Isso tem um desdobramento, tanto espiritual quanto político, enorme, né? Então eu começo a enxergar as peças sendo montadas facilmente no quebra-cabeça. Mas o que eu quero entender é assim, por que eles deixaram esse manual? Tinha algo a ser feito ou era só para nos avisar, vai acontecer isso, sinta amor e é isso. O amor é o fim. Teria o que fazer, não teria o que fazer. Nós não podemos mudar de forma macro. Então eu posso assim, eu como cristão, eu posso mudar o mundo à minha volta. Meus vizinhos, meus amigos, eu não posso mudar o mundo. Então o Apocalipse vai acontecer, eu não posso mexer nisso. O que acontece é que essa carta que Deus deixa para nós nos mostra parâmetros que se eu obedecer esses parâmetros, se eu estiver fundamentado nessas premissas bíblicas, né, que Jesus deixou como herança, eu não vou ficar para o período pior dessa tribulação. Porque a tribulação é um período de 7 anos, dividido em tribulação e grande tribulação. Então, eu acredito na linha escatológica medio-meso-tribulacionista, ou seja, a igreja vai ser arrebatada, ou Jesus vem buscar a sua igreja, seu remanescente fiel, no meio da tribulação. Você não fica para a grande tribulação. Então, são oportunidades que Deus nos dá para você ter uma vida melhor, mais leve. Em vez de você correr atrás do dinheiro, eu preciso de dinheiro para viver, mas eu não vivo pelo dinheiro, né? Você correr atrás de milagre, de bênção, disso, aquilo, você viver por amor. Você se doar para as pessoas. É comprovado cientificamente que quando você se doa para alguém, quando você ajuda alguém, quer seja um prato de comida para alguém que não tem o que comer, um copo de água para outra pessoa que está com sede, uma visita numa creche, isso aí, a recompensa que você tem, emocional, espiritual, é gigantesca. Né? Então isso já é comprovado. Então fazer o bem realmente te faz bem. Né? E hoje as pessoas estão muito egoístas. Então a Bíblia vem para quebrar esse paradigma e mostrar que o amor é uma linguagem universal e que se você vibrar nessa frequência do amor, você experimenta o amor.